Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E ministros de Lula já contam com aposentadoria antecipada de Barroso do STF. Na verdade, os ventos parecem soprar em direção a Lula há muito tempo. Na verdade, não se pode dizer que ele tem sorte, porque a carreira dele revela muito esforço para chegar aonde chegou, sobretudo graças aos seus dois primeiros governos tão exitosos que ele conseguiu vencer pela primeira vez um presidente candidato à reeleição. Nunca antes na história desse país, desde que foi instituída a reeleição, um candidato de oposição conseguiu vencer o presidente que já estava no poder e queria se reeleger. O Lula realmente tem, porém, uma estrela muito grande, inclusive ajudado pelos erros dos adversários, porque o ato golpista de 8 de janeiro coloca Lula numa situação de força inédita e Lula assume o poder no Brasil em um momento que a extrema-direita, pelo mundo inteiro, está causando, está assustando o mundo inteiro. E, na verdade, quando a gente fala em extrema-direita, eu não me canso de pregar isso aqui no Blog da Cidadania, quando se fala em extrema-direita, está se falando em neonazismo. Basicamente é isso, pessoal. O que se usa é um eufemismo. Quando você fala extrema-direita, você fala nesse termo, nessa expressão, por uma simples razão, porque acusações de nazismo foram banalizadas por muito tempo e perdem a credibilidade. Mas o extremismo de direita é, na verdade, a ideologia de Adolf Hitler, a ideologia do regime nazista na primeira metade do século XX. E ministros de Lula, com isso, já vão dar, já prevêem para ele adquirir uma força e uma influência inédita no STF, porque o Barroso vai se aposentar. E com a aposentadoria do Barroso, o Lula vai poder indicar não 2, mas 3 ministros do STF. Essa é a questão. Com 3 ministros escolhidos por ele vai deixar, inclusive, para os próximos governos, um STF renovado, inclusive sem cometer nessas indicações, muito provavelmente, você vai ver por quê mais adiante aqui na reportagem, neste momento em que o Lula está muito mais à esquerda do que no primeiro e segundo governos anteriores. Então o Brasil pode comemorar, porque a esquerda, não só o Lula, mas a esquerda vai ganhar muita força e muita influência a partir deste terceiro mandato do Lula, porque ele vai poder indicar 3 ministros do STF. Não é? Inclusive é um recorde aí, é inédito, e essa força que a esquerda vai ganhar no Supremo vai continuar barrando o extremismo de direita no Brasil e os abusos dessa direita sem noção que se estende no país. Auxiliares de Lula, ministros, apostam que Barroso vai deixar o STF após concluir seu mandato como presidente da Corte em 2025. Os ministros do governo Lula já contam nos bastidores com a aposentadoria antecipada de Barroso em 2025. Com isso, a aposta dos auxiliares de Lula é de que o magistrado se aposentará após o fim de seu mandato como presidente do Supremo em 2025. O Barroso assumirá o comando do STF em outubro deste ano, quando Rosa Weber se aposentará compulsoriamente da Corte.
Em tese, a Rosa Weber teria que ficar até 2024, não é? Mas ela vai sair neste ano e com isso o Barroso vai assumir a presidência do STF, vai comandar o STF em 2024 e em 2025, em outubro de 2025, penúltimo ano desse terceiro governo Lula, ele sai e o Lula ainda terá um ano para governar com 3 ministros indicados por ele para aquele tribunal. A aposta, se confirmada, dará a Lula o poder de indicar 3 ministros para o Supremo, segundo essa reportagem. Hoje, em condições normais, o Lula já tem condição de indicar 2 substitutos, o de Rosa Weber e do Lewandowski. O palpite sobre a aposentadoria antecipada de Barroso do STF já corre no meio jurídico desde a eleição de Lula em 2022. O ministro, porém, segue negando a possibilidade. Barroso só teria de se aposentar compulsoriamente do Supremo em 2034, quando completará 75 anos. O fato é que Lula está esbanjando o poder. Ele vai, na próxima semana, aos Estados Unidos se encontrar com Joe Biden, e nessa visita dele aos Estados Unidos, em que ele vai se encontrar com o Biden, ele vai restringir a viagem aos Estados Unidos ao encontro com o presidente dos Estados Unidos, não vai se encontrar com empresários, vai ter uma agenda mais curta devido à fortíssima agenda de Lula no Brasil e no mundo. E nesse encontro com o Biden, a expectativa é muito grande, muita gente dizendo que ele vai pedir para o Biden extraditar Bolsonaro, ou vai tratar da extradição de Bolsonaro com Joe Biden, porque vai se chegando, minha amiga, meu amigo, à conclusão que Bolsonaro solto é um perigo constante para a democracia brasileira. É muito melhor tê-lo guardado. Antes se pensava que ele ia virar mártir e tal, mas ele está sendo abandonado pela direita, como você vai ver aqui nesta edição, e ele guardado é menos perigoso do que ele solto conspirando. E Lula pede agenda curta nos Estados Unidos e o encontro empresarial não deve ocorrer. Lula vai aos Estados Unidos na próxima semana para encontrar o Joe Biden. Ele pediu que o Itamaraty organize uma agenda curta nos Estados Unidos, para onde embarca na semana que vem para encontrar o Joe Biden. E esse é um momento muito importante para o Brasil, porque o apoio dos Estados Unidos, como todos sabemos, foi vital para evitar o golpe que impediria Lula de assumir a presidência. Na verdade, os Estados Unidos é que conseguiram conter os militares, porque, como muitos sabem, a imprensa noticiou isso várias vezes no ano passado, a maioria esmagadora do alto comando das Forças Armadas não era, ainda bolsonarista. Depois do 8 de janeiro ficou mais difícil para eles, mas ainda há muito bolsonarista no comando das Forças Armadas. O porém aí é que os Estados Unidos têm uma influência gigantesca nas Forças Armadas brasileiras. Desde meados do século XX, que os Estados Unidos vêm, inclusive, treinando as Forças Armadas brasileiras, dando instruções. As Forças Armadas brasileiras procuram se inspirar nas Forças Armadas americanas, mas não naquilo que presta, naquilo que não presta, não é? Porque naquilo que presta, que é o legalismo, não é? As Forças Armadas norte-americanas são legalistas. Isso não contaminou os militares brasileiros. Mas seja como for, com o Biden no poder, realmente a situação está boa. O que complica aí é se o Biden perder a reeleição, né? Aí realmente 2024, se ele não se eleger, aí 2025 promete ser um ano complicado aqui, é o penúltimo ano do Lula. E Bolsonaro agravou crise Yanomami de subprocurador que atuou na condenação de garimpeiros por genocídio em 1993. Em entrevista, Luciano Marisa afirmou que o cenário atual é mais grave do que há 30 anos.
Na verdade, a situação do Bolsonaro nessa crise Yanomami deve render a ele não só condenação no Brasil, mas condenação internacional, sobretudo na Corte de Haia. E o líder do PL, o líder do partido de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, quer que o Moraes investigue a fundo a suposta tentativa golpista. O nome do dito cujo é Altineu Cortes, e diz que o Marcos Duval tem de ser cobrado pelas declarações sobre golpe e agora quer que o STF investigue o golpe a qualquer custo. O partido do Bolsonaro está pulando fora também. Tanto que a Michele Bolsonaro, que começa a trabalhar, entre aspas e muitas aspas, para o PL, já foi avisada pelo partido que não vai receber salário enquanto as contas do PL estiverem bloqueadas. Não é? E ninguém, na verdade, sabe o que ela vai fazer lá. É um cargo arrumado, ela fica fazendo figuração. É evidente que ela um salário de 40, praticamente 40, 39 mil e poucos, 40 mil reais, é um salário altíssimo, é salário equivalente dos ministros do STF, do presidente da República. Quer dizer, é um salário nababesco para uma pessoa que não vai fazer nada e o PL está quebrado, com os recursos todos congelados para pagar a multa do STF e do TSE, na verdade. E a oposição se reposiciona. O bolsonarismo está se esvaziando a cada dia, né? A oposição se reposiciona, abandona o bolsonarismo e quer adotar a direita no nome. Veja só, essa foto aqui é do deputado Sóstenes Cavalcante, um evangélico aí, a Bia Kicis, não é? Carla Zambelli, e tem uma outra pessoa aqui que eu não conheço, e o senador Eduardo Girão, do Podemos, todos ultra-bolsonaristas, que agora dizem que não são mais bolsonaristas. Os ex-aliados dizem que o próprio Bolsonaro deu a senha ao declarar desta semana que não existe bolsonarismo. Então eles se dizem agora representantes da direita conservadora. E com isso Bolsonaro vai perdendo poder por segundo. E Lula completa um mês de governo, segundo a Folha de São Paulo, mais à esquerda que no primeiro mandato, onde ele era mais de esquerda e mais de esquerda ainda que no segundo mandato. Uso de linguagem neutra, economia menos liberal, pautas das minorias e enfrentamento com militares marcaram o início da terceira gestão do Lula. Na verdade, o que fez o Lula ir mais para a esquerda realmente foi ele ter visto, após governar, tentando se equilibrar, tal, tentando ser mais equilibrado com os neoliberais, com a direita, depois que ele viu as garras dessa gente, evidentemente que o Lula está marcando posição ideológica, inclusive para combater a forte pressão ideológica à direita contra ele. Então faz todo o sentido do mundo o Lula estar mais à esquerda nesse governo dele, porque mais à esquerda ele faz como o Bolsonaro e se mantém não é, em contraponto a uma direita que, se ele fosse dar corda como deu no passado, iria engoli-lo de novo, não é? Iria engolir a esquerda de novo. E bolsonarista que xingou músico negro de macaco após agredir duas mulheres em São Paulo continua impune. Na verdade, esse sujeito, ele agiu em 6 de janeiro aqui em São Paulo, e naquele momento os bolsonaristas fizeram uma carreata pelas cidades, pararam a cidade de São Paulo, a região central, sobretudo a via norte e sul que cruza a cidade, a 23 de maio, e um bolsonarista viu umas mulheres se manifestando contra o bolsonarismo, desceu do carro, foi lá e deu uma bolacha, era uma mulher idosa, inclusive, ele deu uma bolacha na mulher e ainda xingou um homem negro de macaco,
Sabe o que a polícia de São Paulo fez até agora? Nada. E o atual comandante da PM do Distrito Federal deu folga ao responsável pelo plano de segurança do 8 de janeiro e ele foi à manifestação golpista. Identificado lá, o sujeito, sabe o que ele disse? Não vim aqui a trabalho, eu vim aqui para apoiar. Ele reconheceu que estava lá apoiando a manifestação golpista. Quer dizer, o problema ainda está longe de ser resolvido. E dizem, o Alexandre de Moraes chamou o plano golpista, não é, de Tabajara. E aqui o Jamil Chad do UOL, não é, ele faz um alerta de que Tabajara é um povo ancestral, oriundo de uma migração dos povos tupis, e realmente usar o Tabajara como tem sido usado de forma depreciativa, além de ser politicamente incorreto, é um insulto a todo um povo, não é? Então seria bom parar com isso. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção, estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.